Muito boa noite. Vamos cumprimentando a Bárbara Santana Néria, Cleusa Oliveira, Sandra Oliveira Vita, também aqui conosco Carlos Santana, Alessandra Branco. Então, já adiantando, né? Boa noite para todos vocês. Alegria novamente podemos estar juntos depois do final de semana. E assim iniciando mais uma semana, e a última semana, agora aqui do mês de maio. Mês das noivas, mês das mulheres, mês de Maria, como se dizem. E nós vamos entrando então no mês de junho. Mês de junho, mês das festas juninas, São Antônio, São Pedro, São João. Né? E aí, muita alegria, claro. E vamos então iniciando nosso encontro, né, na expectativa do mês de junho, encerramento do mês de maio, cumprimentando também a Denise Holland, também aqui conosco, cumprimentando nosso querido amigo Maurício Barros. Então, uma boa noite também, deixando aqui, não é? Boa noite ao Barros, deixando também a Denise. É uma alegria, podemos estar juntos, né? Sobrevivemos ao final de semana, claro, e vamos encarando mais uma semana com a graça de Deus, com saúde, com força e com desafios pela frente. Quem não os tem, né? Todos nós temos. Então, queridos amigos, o que nós temos para hoje, dentro do livro, do capítulo, né? Amai vossos inimigos, que é o capítulo 12 do Evangelho, vamos falar sobre a vingança. Olha, a bendita da vingança, né? Tantas vezes falada e colocada, etc. Mas hoje é então para nós aqui o assunto. E logo depois, então, aí na sequência, nós vamos ter Joana de Ângeles e ela vai nos falar sobre tranquilidade. Olha que beleza, que maravilha. Hein? Tranquilidade. Como podemos experimentar a tranquilidade? É só não ter muito barulho, é só poder deitar, descansar. Não é bem assim, há muitas maneiras de termos a famosa e desejada tranquilidade. E é disso que Joana vai nos falar, então, daqui a pouquinho. Okay? Por enquanto, vamos ver o que nos fala a vingança. Pois é, esse bendito, né, essa bendita situação que tantos problemas já causaram para muitos. E se não tomarmos cuidado, também podemos nos deixar envolver, dependendo da situação, por esses sentimentos complicados que tanta confusão traz, né? Mas vamos ver, a mensagem é de Júlio Olivier, de Paris, 1862, e fala então para nós, dentro do Evangelho, sobre a vingança. Vamos ver. A vingança é o último vestígio abandonado pelos homens bárbaros, que também tendem a se apagar do meio dos homens. Ela é, como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no início da era cristã. Por isso, a vingança é um indício certo do estado atrasado dos homens que a ela se entregam e dos espíritos que podem ainda inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais fazer vibrar o coração de quem se diga e se afirme espírita. Vingar-se, vós o sabeis, é de tal modo contrário a esta prescrição do Cristo. Perdoai os vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como não é nem mesmo cristão. A vingança é uma inspiração tanto mais funesta, quanto a falsidade e a baixeza são suas companheiras assíduas. Com efeito, aquele que se entrega a essa fatal e cega paixão não se vinga quase nunca a céu aberto. Quando é o mais forte, precipita-se como um animal feroz sobre aquele a quem chama seu inimigo. Quando a visão deste vem inflamar sua paixão, a sua cólera e mesmo seu ódio. Mas, o mais frequentemente, ele reveste uma aparência hipócrita, uma aparência que dissimula e, assim, no mais profundo do seu coração, os mais sentimentos que o animam. Toma caminhos escusos, segue na sombra seu inimigo sem desconfiança,
e espera o momento propício para atingi-lo sem perigo. Esconde-se dele, espreitando-o sem cessar, arma emboscadas odiosas e derrama, chegada a ocasião, o veneno no copo. Quando o seu ódio não vai até esses extremos, ele o ataca então em sua honra e em suas afeições. Não recua diante da calúnia e suas insinuações pérfidas, habilmente semeadas para todos os ventos, vão crescendo pelo caminho. Por isso, quando aquele que persegue apresenta-se nos lugares onde o seu sopro envenenado passou, espanta-se de encontrar. Fica estupefato quando mãos que buscavam a sua se recusam a apertá-la agora. Enfim, fica aniquilado quando seus amigos mais caros e seus parentes se desviam e fogem dele. Ah, o covarde que se... Opa, voltamos, conexão aqui acusou lenta. Mas vamos isso, né? Então estamos falando sobre a vingança e sobre aquele, né, que vai pelas beiradas, como se diz. E continuando diz: o covarde que se vinga assim é 100 vezes mais culpável que aquele que vai direto ao seu inimigo e o insulta a rosto descoberto. Para trás, pois, com esses costumes selvagens, para trás com esses usos de outro tempo. Todo espírita que pretendesse hoje ter ainda o direito de se vingar, seria indigno de figurar por mais tempo na falange que tomou por divisa: fora da caridade não há salvação. Mas não, eu não poderia deter-me em semelhante ideia de que um membro da grande família espírita possa no futuro ceder ao impulso da vingança, ao invés de perdoar. É o Jules Olivier, de Paris, 1862, que nos manda então essa comunicação, nos manda esse recado e fala para nós a respeito desta situação tão complicada que é a vingança. Pois é, meus amigos, pois é. E nós, na nossa caminhada por nossa vida, né, nós nos debatemos com tantos problemas, tantas situações que nos ferem, situações que nos magoam, situações que nos deixam irritados, situações que nos deixam irados, às vezes possessos, né? Tem vontade, às vezes, de quebrar tudo, como muita gente faz, né? Os coitados das coisas inanimadas que existem, né? Em cima da mesa, garrafa, prato, é que pagam a conta pela irritação, seja por que motivo for, né? Mas não é nada incomum, infelizmente ainda, para muitos de nós essa situação, porque nos sentimos ali ofendidos por uma situação ou outra. Agora, o que nós precisamos pensar? E aí o Júlio Olivier fala muito sobre a família espírita, jamais se deixar contaminar por esse sentimento tão hediondo, né? E é procurar deliberadamente prejudicar uma outra pessoa e às vezes chegando, né, às vias de fato de querer prejudicar ou às mesmas chegar às vias de fato propriamente dito por uma questão física, um prejuízo físico, etc. e tal. E as palavras do Júlio Olivier nos lembram exatamente aquilo que a própria doutrina nos fala com relação à nossa própria evolução. Nós estamos num mundo complicado de provas e expiações, com espíritos, né, em todas as faixas possíveis de evolução. Alguns já muito evoluídos, que nem precisariam mais estar entre nós, e outros com problemas sérios, seríssimos, né, da sua maneira de se comportar, da sua maneira de pensar, da sua maneira de agir, não se importando com ninguém. Então são esses que são muito complicados. E esses nossos irmãos, às vezes, quando eles encarnam da maneira como eles são, mas às vezes também com determinadas funções orgânicas travadas, né, como uma oportunidade para rever o caminho que está tomando. Mas nós temos exemplos entre nós de pessoas que adoram criar uma confusão, pessoas que adoram mentir, pessoas que adoram fazer coisa errada, pessoas que adoram no trabalho, por exemplo, querer dar rasteira no outro, subir a todo custo. E isso em qualquer área, qualquer situação.
Então, nós precisamos, sim, estar preparados para enfrentar essas situações, porque nós não ficamos parados, estagnados, sempre dentro de casa. Não tem como ficar. O mundo está aí, nós temos que trabalhar, nós temos que fazer tantas coisas, tantas atividades necessárias e urgentes para nós fazermos. Então, nós vamos nos relacionar com outras pessoas, sim. E, claro, cada pessoa é uma pessoa, a gente já sabe isso dentro da nossa própria família. Imagina a hora que a gente sai para o mundo, né? A realidade nossa é essa. E aí ele fala, quando nós nos sentimos atingidos, nossa honra, enfim, né? Nossa dignidade, nosso ego se infla, e vem pensamentos, né? Ruins com relação a outra pessoa, querendo muitas vezes se prejudicá-la, mesmo dentro desse sentimento de vingança. E o Evangelho também é rico quando tantas e tantas vezes cita as passagens que Jesus nos deixou sobre amar o nosso inimigo. Né? Mas vosso inimigo, não faça a ele o que você não quer que te faça. Esse tipo de coisa que nós ouvimos muito. Mas nós ainda estamos, né, dentro de uma determinada primitividade, e isso é palpável por tudo aquilo que nós vemos e a mídia nos traz na palma da mão, a gente sabe disso. Mas devemos sim, mesmo sabedores de tantas situações, às vezes participantes de tantas situações difíceis, trazer sempre dentro de nós as palavras e aquilo que a própria doutrina nos revela. A importância de entendermos que todos nós estamos em aprendizado, estamos em evolução, uns já entendem melhor as coisas espirituais do que outros não querem nem saber, outros entendem de uma maneira, vamos dizer, desvirtuada, porque aprenderam de uma maneira desvirtuada, né? E encontramos isso. Então, esta chamada indulgência, né, que é não ficar julgando, não ficar cobrando, porque a gente sabe que cada um, é o que é de melhor que nós podemos fazer quando nós nos sentimos atingidos por alguma situação que outra pessoa venha nos fazer. Pode ser familiar ou não familiar, ou qualquer um do nosso mundo. E pensar em vingança, jamais, porque é extremamente comprometedor. Por quê? Quando fazemos coisas ruins, às vezes na impulsividade, instintivamente, é repreensível, óbvio, né? Mas fugimos ao nosso controle. Quando foge ao nosso controle, tem esta atenuante relativa. Mas quando nós pensamos deliberadamente no prejuízo de outros, como tantos fazem, e a mídia está aí, a gente é só analisar um pouquinho o que chega à nossa mão pelo celular, especialmente nas redes sociais, nós vamos ver quanta gente se preocupa em prejudicar os outros, fala mal dos outros, quer que os outros morram, e chama disso, chama daquilo lá. Não sei com que propósito que vai levar a pessoa fazendo essas coisas que assim fazem, né? Querendo denegrir, querendo prejudicar. E isso nós sabemos que tudo isso tem um custo, é a famosa lei da causa e efeito. Então precisamos, né, nos lembrar sempre daquilo que a doutrina nos faz e procurarmos moderar ainda esses instintos complicados que nós temos e todos nós ainda temos, especialmente quando se trata dessa questão instintiva, né? Quando a gente se sente muito ofendido, e tomar atitude que depois vai se arrepender. Vai se arrepender? Vai, mas já fez. Né? Mas já fez. Então, todo cuidado é pouco, especialmente nessas situações mais complicadas, difíceis, que a gente atinge, vamos dizer assim, quase que nosso limite da sanidade. Mas vamos nos lembrar sempre da doutrina, vamos nos lembrar sempre daquilo que Jesus nos pede há 2000 anos, que encontramos tanta dificuldade às vezes de realizar, não é? Não por não saber, mas porque muitas vezes nosso ego, nosso amor próprio, nossa vaidade, nosso egoísmo, nosso orgulho fala mais alto do que a razão e mais alto do que aquilo que nós já cansamos de ouvir falar. E aí a responsabilidade aumenta exatamente por isso, porque conhecemos, mas não aplicamos. Vamos pensar um pouquinho mais, relaxar um pouquinho mais de serenidade, para que as coisas possam fluir melhor para todos nós, né? Afinal de contas, estamos vivendo em comunidade. É isso. Então, aqui, falar em comunidade, falo em vocês, claro, vamos aqui mandando um abraço para a Luzira Crepaldi, Carlos Eduardo Aragão, Roberto Messner também conosco, o Luciano Ruppel, um grande abraço para todos vocês.
Vamos ver mais aqui dos nossos amigos que estão por aqui. Vamos ver. Teve aqui um pequeno probleminha, né? Que travou, ficou mais de 1 minuto parado por causa da conexão, esse tipo de coisa que infelizmente aí acontece. Mas é isso, então aqui nós temos o boa noite também do Roberto Messner, como nós já falamos, Carlos Eduardo Aragão, Toninha Pericino, psicanalista, Alzira Crepaldi, Evana Santa Rosa do Espírito Santo, Judélia Lima, Denise, Roland também. Então nosso abraço, nosso grande, caloroso, sincero e fraterno abraço para todos vocês. E é isso, amigos. Joana de Ângeles vem nos falar, a gente fala tanto em vingança, esse tipo de coisa, né? Aquilo, tudo que nos excita negativamente, a gente pode fazer bobagem, fazer besteira, depois a gente se arrepende, mas aí já fez, e aí é correr atrás, aquela série de circunstâncias que fazem parte do nosso dia a dia. Mas Joana de Ângeles vem aqui para falar conosco sobre tranquilidade, que é exatamente aquilo que o Evangelho nos trouxe hoje, que não temos quando as coisas complicadas, ruins nos acontecem, coisas inesperadas, fomos prejudicados, prejudicam familiares, esse tipo de coisa, e aí vem aquela vontade de pegar o pescoço, aquelas coisas, né? Ainda, como diz o próprio texto do Evangelho, bárbaras. E Joana de Ângeles vem falar para nós sobre tranquilidade. Vamos ver o que ela fala para a gente tranquilizar um pouco, né? Nosso clima, ambiente, que falamos em vingança, esse tipo de coisa, bem complicada. Tranquilidade, capítulo 12 do livro Leis Morais da Vida, Joana de Ângeles falando para nós. Conceitua-se tranquilidade qual se for inércia ou indolência, dever ausente, lazer demorado. Face a isso, pensas em férias, recreação, letargia, com que supões eliminar aflições íntimas, solucionar problemas e complexidades do cotidiano. Talvez consigas, em trabalhos de tal natureza, renovar forças, catalisar energias, predispor-te, sem o esforço interno, intransferível com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates de reeducação, dificilmente lograrás êxito. E aqui já entra aquilo que nós falamos, né? Pelo Evangelho sobre vingança, né? E Joana fala a respeito para atingirmos e estarmos mais tranquilos. E fala, sem esforço interno e transferível com que te defrontarás, assumindo posição decisiva para os embates de reeducação, dificilmente lograrás êxito. Embates de reeducação é nos reeducarmos, né? Nos deixando de lado esses sentimentos ruins, essas animosidades, esse mal-querença, achar que tudo é difícil, que ninguém presta, que ninguém serve, para irmos nos reeducando e assim procurarmos atingir melhores estágios de tranquilidade. A tranquilidade de Joana de Ângeles independe de paisagens, circunstâncias e ocasiões. Estabelece-se no espírito como resultado de uma consciência pacificada, que decorre a seu turno de uma vivência moral e social, concorde com os postulados e enobrecimento espiritual. Fatores externos criam, às vezes, possibilidades, circunstâncias para as aquisições do espírito. É, porém, nas refregas da evolução, lapidando imperfeições e arestas, que o homem se autodescobre, conhece-se e premia-se com a ação libertadora. O cansaço, as tristezas, a perseguição, a dor, não obstante aflijam, jamais logram romper a armadura de tranquilidade real. Quando existe harmonia interior, os ruídos de fora não ecoam perturbadoramente. Se condicionas a tua tranquilidade a lugares, pessoas e fatores externos, submetes-te apenas ao anestésico condicionante para o lazer dos sentidos. Ficamos esperando que o ambiente, que lugares, que pessoas nos tragam uma tranquilidade. É como diz Joana, nós estamos aqui nos
anestesiando para que nós possamos nos sentir bem. Quando nós, assim, condicionamos a isso. Se necessitas de silêncio, melodias, ginásticas para a tranquilidade, apenas estás no rumo. Sem que te possas manter sereno no retorno da natureza ou na atividade das ruas, entre sons harmoniosos e a poluição sonora, ritmos, ginastas e as esfálfadas correrias nas caminhadas da caridade junto ao próximo, a tua aquisição ainda é miragem diletante que facilmente se diluirá. Se te enerva a espera ou te desagradam o cansaço e o medo, fruis somente comodidades, encontrando-te longe da tranquilidade real. O espírito tranquilo não se atemoriza nem se enfada, não se desarranja nem se rebela, porquanto, pacificado pela consciência reta, vibram nele as energias da renovação constante e do otimismo perene. Jesus, no Sermão da Montanha ou no Gólgota, manteve-se o mesmo, estatuindo a carta magna para a humanidade, louvou Deus e, padecendo a injustiça humana, agradeceu ao Pai enquanto perdoou os homens. Íntegro, confiante, demonstrou até o momento último que a tranquilidade é preciosa aquisição com que a vitória da vida coroa as lutas nas incessantes batalhas do existir. Do existir. A Joana de Ângeles falando para nós a respeito da tranquilidade. E aí a gente para num instante de reflexão nossa e pergunta, mas para eu ainda, o que é a minha tranquilidade? O que me dá tranquilidade? O que eu faz com que eu me sinta tranquilo? Para você, Eliseu, para você, Luciano, Roberto, para você, Denise, para você, Maurício, Ivana, Aragão, Eliseu, né, Lúcia Celim, tantas e tantas pessoas costumeiramente conosco, já se perguntaram o que é que realmente te dá tranquilidade. Mas a tranquilidade de espírito, não aquela tranquilidade de burburinho, de ouvir aqui, porque alguém fala ali, fala alto, fala baixo, sussurra, me incomoda. O que verdadeiramente dá para cada um de nós a tranquilidade? Essa tranquilidade do espírito. Esse espírito que não se atordoa com coisas mínimas, esse espírito que está sempre aberto a procurar entender as razões pelas quais os próximos são como são. E não se abala com maldizeres, malquerenças, com fofocas, e que não se abala até no sentido de ficar extremamente magoado, irado e querer vingança, porque entende pela indulgência que está trabalhando, que está brotando dentro de si, que todos nós somos diferentes, todos nós temos deficiências em tantas coisas. Em todas as virtudes, praticamente, nós somos deficientes. Então, se nós colocamos a nossa tranquilidade em função de esperar que os outros se modifiquem e que os outros trabalhem para nos fazer felizes, esperar que não haja barulho, esperar que o trânsito melhore, esperar até que no milagre os preços baixem, onde vamos e quando vamos ficar realmente tranquilos? Tranquilidade vem quando a gente procura entender o que acontece ao nosso redor. E que mais? A indulgência nos desarma com relação à grande maioria das coisas que acontecem, que tantas vezes nos magoam. E às vezes as coisas pequenininhas, coisas mínimas. Coisas que, como diríamos assim, é uma formiguinha, mas que nós, né, parece que gostamos e transformamos de repente num elefante com aquelas patas enormes. É como a Joana fala, depende de cada um de nós. Como que nós encaramos nosso dia a dia, como nós encaramos aquele que está conosco no nosso lar, aquele que está conosco no nosso trabalho, aquele que está próximo a nós no trânsito, aquele que está nos atendendo no supermercado, numa loja, num banco, e onde
nas nossas diversas atividades. Sorrimos. Conseguimos sorrir quando nos encontramos com os outros, aliás, cumprimentamos os outros. Quando vamos, né, vamos no supermercado, todo mundo vai no supermercado, mora outro, uma farmácia, não sei, né? Dizemos boa tarde, tudo bem? Como que nós nos comportamos? Ou somos simplesmente pessoas que passam e não deixam nada de lembrança da passagem para as outras pessoas? Porque nós nos sentimos assim muitas vezes com relação a outras pessoas que passam como uma brisa e que de repente se dilui na atmosfera. Agora outras pessoas já passam e conforme passam, vão deixando ali um rastro, parece um rastro de luz, uma coisa perfumada, algo que marca, algo que dá prazer de estar presente. Como estamos marcando nossa caminhada neste mundo? É uma resposta que cabe a cada um de nós. Mas se achamos que não estamos indo bem, ainda há muito tempo para a gente procurar melhorar. E melhorar positivamente, lembrando sempre das palavras luminosas que o Evangelho nos traz. Não é? É isso, amigos. Então, a Joana de Ângeles falando para nós o nosso ser interior. E nossos aniversariantes felizes de hoje, né? Olha aqui, dia 26, Maurício Agostinho Neto, nosso abraço para o Maurício, a gente conhece pessoalmente, né, na academia. Também o Carlos Alexandre Lee, o Marcos Angélico, José Roberto Saliba Rebouças, Matheus Paladini, Luiz Carlos Rodrigues, Elga Vitorassi. Já deu meu soluço, então, na aguinha, né? Ao vivo é assim mesmo, viu? Ainda não caí de costas aqui também, mas qualquer pode acontecer. Amanhã, Alícia Lúcio de Ângelo, José Roberto, Antônio Leon, Adriane Olivata, Adriane. Saudades, menina, que a gente conhece há muito tempo. Aquele beijo meu da Célia para você, viu? Que Deus abençoe. E passa qualquer hora aqui em casa tomar um café, menina. Conversar um pouquinho, tá bom? Uda Garcia também, aniversariando. Helenice Stella, aniversariando. Então, para vocês, queridos amigos, também para os aniversariantes particulares de todos vocês e todos nós, claro. Né? Nosso abraço, que Deus abençoe, caminho de paz, caminho de luz, sempre, sempre, sempre. E plantar boas sementes para ter a colheita muito boa. Pois é, amigos, então vamos encerrando o nosso encontro de hoje, chegando ao momento da nossa prece, o momento que nós oramos, claro, né? Por nossos irmãos, por aqueles que nos pedem a prece, muitos nos pedem. E a prece é uma emissão de uma energia, de um fluido positivo, amoroso que a gente envia para nosso Pai Celestial, pedindo suas bênçãos, seu fortalecimento, mas ao mesmo tempo, ao orarmos, lembrando, pensando nas pessoas que necessitam, para ela também encaminhamos essa vibração fluídica, amorosa, que vai fazer muito bem. Por isso que orar sempre é bom, lembrar amorosamente das pessoas, com carinho, desejando saúde, desejando paz, né? Que tudo corra bem, é um bálsamo para aquelas pessoas e para nós também, né? Porque estamos assim, vibrando numa faixa vibratória de muita paz, de muita luminosidade, de muita tranquilidade, como pede Joana de Ângeles, e a tranquilidade interna, não é? Então, mentalizem, vão mentalizando aqueles que vocês conhecem, que precisam, mas também, claro, todos nós, não é? Nós vamos orando com muita alegria também pela recuperação do Glaudemir Ruiz, Calavarengo Facioli, Bárbara Cometa, Ana Clara Barricado, Maria Aparecida Braga, Gabriel Resmilha, Maria Helena Santana Santos, Tercília Antonella, Rubiano Virano Baraque, Maria Tânia Pereira de Ávila, Marcondes, Antônio Donizete Neves, o Matheus de Serra, Sônia Martins, recuperação, também seu filho Gustavo, também Aline, Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Delcio Muses da Silva, Fernanda Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Marco Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirelle Colúcio, Vanine Colúcio, Helena Saldanha, Helene Peroni, Orlando Lameu, Rosa de Cresce, Cecília de Paulo, Paulo Renato Ferreira, Luiz Esferra, Maria das Graças Barbosa Pires, Adriana Anabela Bastos, Maria Clara Santana, Juraci Soares Souza, nosso querido Maurício Barros, por todos nós também, nossos familiares, nossos amigos, pela asepsia do nosso lar, do nosso ambiente, uma vibração amorosa, positiva, atraindo sempre bons irmãos que vêm para nos ajudar fluidicamente, amorosamente,
e também mandando nossas vibrações positivas aos nossos irmãos espirituais mais complicados ainda na sua caminhada. Vamos lá, queridos amigos, então, para nosso momento de prece, agradecendo sempre e sempre ao nosso Pai Celestial. Vamos lá? Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e aqui estamos reunidos em Seu nome, Pai, Seu nome, Mestre Jesus, nos agradecendo, vos louvando pela vida que nos concedestes. E sim, felizes por estarmos juntos, levamos a vós nosso louvor, nossos pedidos, nossas súplicas, pedidos por todos nós, seus filhos, tão necessitados que todos somos, Pai. Abençoa assim os aniversariantes desses dias felizes, tantos e tantos pais que trazem seus filhos, espíritos que vêm ao mundo em mais uma oportunidade. Abençoa a todos. Abençoa nossos entes queridos, nossos familiares, nossos amigos que nos deixaram em caminho no plano espiritual. Abençoa assim também, amado Pai, esses irmãos que estão nos deixando, aqui do nosso amigo Fernando Palucci, também no plano espiritual. Abençoa assim, querido Pai, abençoa nossos irmãos, aqueles que nós demos o nome, aqueles que mentalizamos, porque estão conosco, desejando prosseguir na caminhada. E vós sabeis as necessidades de cada um, pedimos sim suas bênçãos também a nossos entes queridos, familiares, nossas famílias, abençoando todos os nossos irmãos, seus filhos neste mundo, muitos em grande sofrimento, causados por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa ganância, por nosso orgulho, vaidade, por nosso egoísmo, tantos sentimentos que precisamos eliminar do interior de cada um de nós. E assim abençoa os dirigentes de todas as nações, para que acima do orgulho, da vaidade, trabalhem pelo povo que tanto necessita, eliminando essas guerras insensatas que tanto prejuízo humano traz a todos nós. Abençoa nossos irmãos à procura do trabalho, aqueles que têm seu trabalho, aqueles que nos dão trabalho, sejam sempre abençoados por vós, abençoando nossas casas de oração, onde vamos nos louvar, vos agradecer, onde seus filhos se reúnem, Pai, felizes, por estarem próximos de vós, como sempre estão. Abençoa, assim, nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, estes que estão vindo ao mundo, abraçando aqui o mundo físico, para que cresçam no amor, no respeito, para que cresçam na indulgência, na paciência, na tolerância, no perdão, para que cresçam na caridade, na solidariedade. E juntos, Pai, possamos esforçarmos-nos para recuperar esse planeta maravilhoso que criastes para nós e tanto já prejudicamos. Abençoa-nos, Pai, na caminhada. Assim levamos a vós esta prece e juntos os louvando e dizemos: Pai nosso que estás em toda parte, santificado seja o teu nome no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor, de sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso da mente, do corpo, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livrai-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em Ti
brilhe a luz eterna do reino, do poder, da glória, da paz, da justiça e do amor para sempre. Que assim seja, amado Pai. E nós os pedimos, teu amor, tua paz, tua luz, tua misericórdia infinita esteja sempre conosco, esteja com todos os seus filhos nesse mundo, em seu universo, onde estiverem, como estiverem. E seus bálsamos de luz, Pai, suas bênçãos celestiais estejam conosco. E sejam, sim, equilibrando nosso corpo físico, nosso corpo espiritual, a nossa mente. Harmonizemos sempre nossos lares, onde quer que estejamos, levando o seu amor. Por isso pedimos. Abençoa nossos anjos guardiães, nossos bons espíritos e nossos irmãos ainda perdidos em sua caminhada, caminhos tortuosos, difíceis, nossos irmãos encarnados e desencarnados em difícil situação. Abençoa, conduz ao caminho do bem. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus. Honra, glória e louvor a vós por toda a eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. E assim, amigos, vamos aqui, abraçando a vocês, também o Eliseu que está conosco, e todos vocês, desejando uma maravilhosa noite. A gente já aproveita e marcar encontro para daqui 2 dias, na quarta-feira, estarmos mais uma vez no Evangelho, Jornada de Anjos, falando um pouquinho de nós, e desejando sempre, sempre, sempre o melhor, estarmos juntos com a bênção do Pai, com saúde, e claro, a sua permissão, Então, queridos amigos, tenham todos uma linda, linda noite. Convido a vocês amanhã a ouvirem o programa Sinal Verde, que fala da doutrina espírita, tanto aqui pelo meu Facebook, como pela FM de Americana, 104,9, Comunitária Vida Nova, Facebook, a partir das 8 da manhã. Tá bom? Das 7h30 fomos para as 8 horas da manhã, até lá pelas 9h30. Então, amigos queridos, eu e Célia agradecemos a participação, a presença de vocês. Beijo muito grande para vocês, aquele abraço coração a coração. A paz do Senhor esteja sempre convosco, em seus lares, em seus corações, em seus dias e no coração de todos nós, agora e sempre. Linda noite para todos vocês, fiquem todos muito bem e até quarta-feira. Uma quarta-feira abençoada, uma terça abençoada e um bom descanso para vocês. Tchau!